Ana, na Mostra Tiradentes, né, nós temos a Mostra Aurora, na qual o seu filme está inserido, e que é um segmento aí que privilegia aí os diretores em suas primeiras viagens, atrás das câmeras. Mas eu vi que você tem uma carreira já construída, mais no segmento de documentários. Então, me conte um pouco sobre essa trajetória, né, por filmes com documentários, essa passagem para o cinema de ficção. Sim. Então, a minha ligação com o cinema ela vem muito através da escrita, assim. Eu sempre quis escrever. E aí, nos anos 90, a gente não tinha muitas opções. Eu fui fazer jornalismo. Depois eu descobri que não era bem esse tipo de texto que eu queria escrever. E em 2004 eu estava buscando uma bolsa fora do país. Eu queria ter essa experiência fora do país, até porque eu vivi na Vila Rural muitos anos. Então eu queria né, expandir esse espaço e aí eu estava procurando em roteiro cinematográfico e eu acabei recebendo uma bolsa de documentário na Universidade de Barcelona, pelo Instituto Ibermédia. Eu fui, fiz, voltei, abri uma produtora, num momento também muito cinema de retomada, né, que ainda era bastante difícil fazer os próprios filmes, então eu comecei a escrever, produzir, dirigir, né, eu mesma fazia tudo e iniciei essa carreira em documentários e realmente eu já tenho 2 longas-metragens de documentário, então eu estou bem feliz de estar na Mostra Aurora, porque seria a minha única chance de estar nessa mostra, porque se é até 3 longas, no próximo eu não estaria mais, né? E aí, em meados de 2010, um pouquinho antes, eu comecei a desenvolver mais projetos de ficção. Teve uma época que eu estive num núcleo de teatro aqui em Curitiba, cheguei a escrever algumas peças, e isso muito estimulou para eu buscar esse lugar da escrita, onde eu realmente queria escrever e falar sobre, né? E foi aí que eu comecei a desenvolver mais trabalhos pensando nas mulheres e neste mesmo no campo, né? Que tem a ver com esse universo onde eu vivi muitos anos. Minha próxima questão já sobre o filme. É que eu li que você apontou que é um filme muito particular para você, porque até os 14 anos, acredito, você viveu essa realidade, né, da protagonista, né, de estar em um ambiente rural, né? Então, quero saber um pouco mais assim sobre como essas vivências particulares foram importantes para você nessa construção da história de A Mesma Parte de um Homem. Sim, nesse universo rural eu cresci observando, né, algumas relações e também sentindo muitas coisas, porque era a gente morava numa casa muito afastada, assim, das pessoas, né? Nós somos em 5 irmãos, meu pai muitas vezes viajava e minha mãe ficava sozinha. E aí ela tinha muito medo de viver nesse lugar e a gente ia dormir no único quarto de alvenaria. Ela levava a espingarda com ela, com esse receio que algo invadisse essa casa. Então essa memória, ela está muito presente, né? Não é um filme sobre a minha mãe, porque eu trabalho uma personagem de ficção, mas eu acho que parte dessa memória de infância e de pensar em gerações também de mulheres, né? A gente está num momento muito de discutir papéis e eu percebo que as meninas de hoje, as adolescentes, já, claro, nem todas, mas a maioria elas já estão inseridas em um outro contexto, onde não existe, isso é profissão de menina, isso é profissão de menino, né? Como foram as outras gerações. Então, eu queria falar desse contraste até, né, de uma mulher, de uma mãe que tem muito medo, mas de uma menina que é destemida, né, e que já está num outro ponto e, inclusive, ela desafia a mãe nesse sentido também, né? Eu gosto demais da Clarissa Kist. Eu me tornei fã dela desde quando eu assisti um filme que ela fez com o Maha e o Jair Rodrigues. Nossa, eu até me esqueci o título dele. É o Super... Super nada? Isso, Super Nada, exatamente.
E eu gosto muito o fato aqui de ser o primeiro filme que a vemos como protagonista, como o primeiro nome a surgir ali nos créditos. E eu tenho muita curiosidade em saber como foi o processo de escalação dela para viver essa protagonista e que tipo de discussões vocês tiveram, porque ela é uma protagonista que, principalmente no primeiro ato da história, se apresenta de uma maneira muito particular, muito receosa, amedrontada, né, com tudo que está ao redor, principalmente com as possíveis presenças masculinas. Então, eu queria compreender as interações, compreender não, saber das interações que você teve com ela nesse sentido. Sim, claro que cada um ali do elenco surgiu de uma forma diferente, mas ali a Clarissa foi uma indicação do produtor, do Antônio Júnior, porque eles já tinham trabalhado juntos em Ferrugem, e aí na medida que eu vi ela no Ferrugem, eu me encantei, assim, e achei intuitivamente que ela, Renata, e eu nunca questionei ou pensei em outra atriz, foi basicamente, né, a primeira atriz que o Antônio me ofereceu, eu falei, é essa. E aí a gente teve um preparador de elenco, né, que é o René Guerra, com assistência da Jaciara Rocha, onde a gente fez levantamentos de cena, e preparo, né, esse preparo corporal, mas a Clarissa mesmo, ela tem uma maneira muito particular, né, de se preparar, e porque eu acho que muda muito, né, de acordo com o ator. Me impressionou também muito como ela saía e entrava no papel muito facilmente, até pensando no contraste com o próprio Irã, assim, que o Irã, ele vive um processo mais minimalista, né? Ele fica mais recluso, ele vai entrando, depois demora um pouco mais para sair do papel, e a Clarissa, ela estava conversando aqui, estava dando risada, de repente, puf, ela entrava na Renata. E aí, nesse processo dela, né, e de eu também respeitar o processo de cada um, por muitas conversas, né? A gente vinha já há um tempo. Ela foi uma das primeiras atrizes, né, que entrou no projeto, foi um ano anterior, demorou para entrar a verba, então a gente foi tendo conversas e conversando muito sobre essa mulher, e é realmente uma mulher difícil, né? Porque inclusive é uma mulher sem passado, né? É um personagem mais fluida, que ela vai agindo conforme as circunstâncias, não é muito previsível, e vai, né, se transformando de acordo com esse percurso. E também no set era interessante porque eu e a Helen Braga, que fez a fotografia, a gente construiu também um espaço mais para os atores, numa casa onde a gente já montou um pré-light de luz, a gente tirou o teto, então já tinha uma luz setada, porque a gente justamente queria muito ficar com essa câmera móvel, e de acordo com a cena a gente incrementava a iluminação. Mas quase sempre a gente pensava algo, vinham os atores com ideias muito boas, melhores do que a gente tinha pensado, e isso se desmontava um pouco, e a gente acabava acatando justamente porque eram essas pessoas, né, que viveriam essa história. Então eu acredito muito no trabalho do ator, né? Porque eu acho que o filme ele pode ser belíssimo esteticamente, ter N qualidades, mas se os atores não funcionam, para mim é frágil. Então foi o que eu mais dei atenção realmente no filme. Eu vejo uma grande preocupação sua em fazer um filme com uma que privilegie, né, a perspectiva feminina. E eu notei que, ao menos nas cabeças de produção, nos times em que precisam estar presentes ali no set de filmagens, temos lideranças de mulheres, né? Eu notei, por exemplo, que existe, além da direção, né, obviamente, o roteiro, na assistência de direção, na fotografia, na edição de som e também no figurino. Então, qual a importância para você de construir, né, um projeto cercado, né, por essas mulheres? Na direção de arte também, né? Sim, isso foi muito pensado, justamente porque as mulheres geralmente não têm espaços.
E todas as mulheres que... Pra gente era importante ter mulheres, e não só mulheres, como essas mulheres estarem em chefia também, porque é onde você tem poder de decisão, né, de voz. E, por exemplo, a Helen Braga mesmo, ela já tem muita experiência, tinha trabalhado com muitos diretores importantes, mas é o primeiro filme que ela assina. A diretora de arte também, a Fabiola Bonafiglio, né, a própria Clarissa, que já fez muitos filmes, mas nunca tinha né, feito uma protagonista, né, porque também se trata de uma história de mulher. Então, tinha uma preocupação minha de equidade, né, dessas mulheres terem mais espaços, que a gente precisa, né, desses espaços. E também é um filme que eu falo sobre mulher, então também faz muita diferença essa relação de escuta, e que aconteceu mesmo no set. A gente estava sempre se apoiando, se escutando. Acho que o cinema é coletivo. Às vezes, né, claro, tem essa questão de um diretor muito né, egóico, que vem sendo ditador, e isso se assemelha um pouco à indústria. Eu acho isso péssimo. Então, também queria, né, construir um filme onde todo mundo pudesse se escutar e construir esse espaço coletivo mesmo, que só se somou. Uhum. E para finalizar, acho que são 2 pontos aí nessa minha próxima questão. A primeira é só confirmando se esse é um roteiro que você desenvolveu desde 2012, e o quanto, e se for a partir desse ano, o quanto ele se transformou nesses últimos 7, 8 anos. E uma outra questão também é que A Mesma Parte de um Homem é um filme que aos poucos vai se revelando ali, digamos, feminista em relação a como a protagonista ela vai se impor ali a partir da presença do personagem do Iragir Santos. Então eu quero saber, né, desse aspecto da transformação do roteiro e também dessa questão feminista, mas para mulheres como a protagonista, uma vez que a gente está no momento em que essas discussões, né, sobre empoderamento feminino, elas estão muito presentes, principalmente num ambiente muito virtual, e eu fico pensando como é o alcance, né, desses discursos para mulheres que estão presentes nesse ambiente rural, muito rústico, e que existe ali a predominância de certo machismo, né? Então, queria saber a sua opinião em relação a esses 2 aspectos. Sim, o roteiro eu comecei a desenvolver ele, é uma ideia anterior a 2012, mas eu comecei a desenvolver ele mesmo no núcleo SESI aqui de Curitiba, de dramaturgia, que a gente tinha, que era um laboratório, agora está extinto, e com a consultoria do Runi Tavares, do Leandro Saraiva, inicialmente. E a essência do projeto permanece sempre, né? A partir de 2012 sempre foi um homem, né, que tem amnésia, tem essa relação da mulher subverter essa ação e nomeando para ele o que ele é, mas logicamente a partir do olhar dos outros, dos laboratórios e de outras pessoas envolvidas, eu fui também questionando algumas coisas. Em 2015 entrou o produtor, o Antônio Júnior, junto com a Amanda Soprani, que trabalhava na Grafo, e aí a gente fazia reuniões frequentes assim para pensar o roteiro. Nessa época também se somou a Lana Rodrigues, que começou a desenvolver o projeto comigo, né, até uma determinada parte, e aí a gente parou quando a gente conseguiu os recursos em 2017. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com os atores e com outras pessoas da equipe, isso já começou a transformar um pouco o roteiro, né, nesse sentido que eu gosto dessas pessoas que questionam, que trazem questões, né? Então, houve algumas mudanças. Por exemplo, no roteiro a gente explicava um pouco de como esse homem surgiu ali.
E depois na montagem, um filme nasce muitas vezes, né? E na montagem eu achei que não era necessário e isso daria um certo didatismo, que era muito mais interessante não ter essa explicação, porque eu acho que um filme é muito sobre o que você mostra e aquilo que você esconde, né? E de uma certa forma eu particularmente eu gosto muito mais de um cinema onde o espectador possa participar com interpretações do que eu dê muitas informações. E o filme não era sobre isso, não era sobre o homem que chega ali, né? O filme realmente é sobre a Renata e os acontecimentos que vão permeando a vida dela. E, como eu falei, ela é de uma outra geração. Então, Renata não é uma mulher feminista e transformada, né? Ela vive ainda um papel patriarcal e aos poucos ela vai se dando conta ali pelos acontecimentos. E o ponto-chave do filme, para mim, é a cena de sexo, porque é justamente a partir dessa cena de sexo, desse desejo, que ativa uma lembrança nela do que ela é realmente. Né? E isso para ela e isso para o homem também, porque na medida que o Louis começa lembrar quem ele é, ele começa a lembrar de um homem que ele não estava sendo ali, né? Então, eu também queria construir um arco de transformação para a personagem, minimamente. Não acredito, né, numa total transformação, mas para mim era político colocar uma mulher nesse lugar e não deixá-la nesse lugar. Então, era importante que ela, no final, não vivesse essa vida de mentira, né? E realmente existe, né, esse acesso de pensar como as mulheres do interior podem acessar esse filme, uma vez que é difícil mesmo, como eu falei, né, essas mulheres estão sozinhas, elas não têm essa escuta, não têm esse diálogo, mas eu acho que independente da roça ou daqui, a gente tem muitas Renatas, né, e inclusive ainda nessa geração, porque às vezes a gente tem inclusive mulheres que já pagam as próprias contas, ganham o seu próprio salário e ainda estão em relação de dependência justamente por uma questão cultural, né? E é interessante que eu já tenho recebido várias mensagens de mulheres se identificando com a Renata, né? E vendo o quanto é necessário a gente ter voz, né? Em todos os espaços. Então, acho que um filme é para isso, né? Para promover essa discussão. Ana, para quem não conseguiu ver a mesma parte de um homem no festival, na Mostra Tiradentes, vai ter uma oportunidade, talvez, em um futuro próximo, de vê-los no cinema, né? Eu notei que o filme já tem uma distribuição assegurada, que acho que é da Olhar, né? Exato. Mas eu imagino que essa distribuição comercial só aconteça no final de 2021 ou até em 2022, né? Porque antes disso tem uma carreira sempre em festivais. Eu acho que, inclusive, quem também está na Aurora tem um espaço do Cine Sesc, né? Porque eles representam os filmes. Então, possivelmente, daqui a um tempo, esse filme vai ser reapresentado, né, dentro do próprio festival, em São Paulo, mas possivelmente vai ser Essa é a verdade. online também, né? Mostra Tiradentes tem uma extensão aqui em São Paulo, com a programação sendo exibida no Cine Sesc. Ano passado, inclusive, foi online. Sim, sim. A gente recebeu esse comunicado quando o filme foi selecionado, que se estenderia ao Cine Sesc. Mas também a gente não sabe como será. Eu acho que para chegar ao público mesmo, né, demora, mas agora a gente tem que esperar também outras janelas de festivais, e como está online, é possível que mais pessoas assistam, né, nesse meio tempo. Ana, muito obrigado pela conversa e desejo sucesso aí com a trajetória do filme e que você volte a se aventurar outras vezes na ficção. Muito obrigada, Alex, pelo espaço e pela conversa. Muito bom refletir sobre tudo isso. Obrigada.